Queridos, coube a mim falar sobre fé essa semana, juntamente com outros colegas, e eu gostaria de começar fazendo uma breve reflexão em cima de Hebreus 1:11, apenas a título introdutório, que diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Existem outras versões que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E muitas pessoas interpretam de forma equivocada esse versículo e pensam que se eu tiver muita fé e se eu pedir a Deus alguma coisa, Ele vai fazer. Mas o texto não está tratando disso. O texto está tratando de realidades eternas. O texto está tratando de nós crermos no Senhor e ter uma fé salvífica, uma fé que nos dá acesso a uma vida eterna, que começa aqui e agora e se posterga pela eternidade. E muitas vezes, algumas pessoas, não sei se com má intenção, elas instigam seus fiéis a pedirem algo ou a provarem a Deus, a testarem a Deus, e as pessoas fazem determinados tipos de ofertas e há promessas de que vai receber em quantidade muito maiores, e isso muitas vezes não acontece e simplesmente essas pessoas dizem, olha, porque você não teve fé. Na verdade, fé não é isso. A fé não move a mão de Deus. A fé, quando ela é pedida, quando ela é exercitada, quando ela é colocada em prática, para pedir aquilo que é para o nosso deleite, de forma egoísta, pensando somente em nós, dificilmente Deus vai ouvir, Ele não vai mover a mão. A fé que move a mão de Deus é aquela fé que está em consonância com aquilo que Deus quer. E quando a gente pede aquilo que Ele quer, que está no plano dEle, no projeto dEle, aí sim vai se concretizar. A fé, como diz lá em 1 João 5,14, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, nós vamos receber. Então, fé não tem muito a ver com pedir coisas. Fé tem muito mais a ver com esperar coisas. Fé tem muito mais a ver com confiar em Deus, apesar das circunstâncias. Fé tem a ver com obedecer a Deus. E quem diz isso não sou eu, é a própria palavra. No mesmo capítulo de Hebreus 11, o versículo 8 diz o seguinte: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Então a fé é quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos a Ele sem questionar. Isso é fé. E qual é a voz de Deus que nós ouvimos hoje, queridos? É a voz que está na palavra, é a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada. Então, fé é obedecer a palavra. Quando nós obedecemos a palavra, nós vivemos por fé, mesmo que isso nos traga um preço a pagar. Aqui, em Mateus 5, diz o seguinte, Jesus diz, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Isso é uma promessa, porque fé é crer nas promessas da palavra. Felizes os que choram, porque serão consolados. Há uma promessa de que haverá consolo para aqueles que choram. Choram pelos seus pecados, choram pela dor do outro. Felizes os humildes, porque eles herdarão a terra, e aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, há promessas para o povo de Deus. Mas Jesus também diz aqui no versículo 11 e 12, felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma.
Então as promessas também têm um preço a ser pago. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É outra promessa. Então, fé é crer nas promessas do Senhor. Fé é crer na palavra. Agora, quando nós cremos e obedecemos a Deus, a gente tem duas vertentes aí. A primeira é uma fé que nos leva a uma mudança interior, a uma mudança de mente, a ser parecido com Cristo. Essa metanoia, essa transformação que precisamos ter, e essa mudança deve vir em atitudes. E uma fé que nos leva a transformar a realidade que está ao nosso redor. E a gente tem vivido um momento difícil no mundo atualmente. E é hora de nós exercitarmos nossa fé, porque a fé sem obra é morta, diz Tiago. Então nós precisamos exercitar nossa fé, começando em casa, suprindo as necessidades dos nossos, depois dos nossos irmãos. Então, queridos, meu apelo essa noite é que a gente exercite a fé obedecendo a palavra, querendo ser transformado interiormente num processo de santificação para sermos mais parecidos com o nosso Senhor, mas uma fé que age em consonância com Deus para suprir a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, seja a necessidade de alimento, de medicamento, de afeto, de palavras, mas nós precisamos fazer a diferença. Uma fé que só pensa em si não é a fé que a Bíblia trata. A fé que a Bíblia traz para nós é uma fé que transforma, primeiro a nós, e depois o mundo ao nosso redor. E a gente deve começar mudando pela nossa casa, nossa família, os nossos irmãos e os nossos amigos, que nem fazem parte da mesma fé que nós, mas que estão precisando. Então exercitamos, querido, exercitamos essa fé, exercitamos a fé que o Senhor nos ensinou. Não a fé de estar pedindo coisas de forma egoísta, mas a fé que arregaça as mangas, a fé que faz a diferença onde nós estamos inseridos. Esse é o meu apelo a cada um de vocês.